E agora eu vou explicar o exemplo 1 no caderno para você compreender melhor. Foram dadas duas semi-reações. Essas semi-reações são de redução, porque esses elétrons aqui estão antes da seta, ou seja, do lado esquerdo. Então, aqui nós temos potencial padrão de redução. Nós vamos analisar qual dos dois potenciais padrão de redução, qual dos dois é maior. Menos 0,25 ou mais 0,80. O maior potencial de redução é 0,80. Sendo assim, quem realmente sofre redução é a prata. Se a prata sofre redução, porque o potencial de redução da prata é maior, então o níquel ele não pode sofrer redução. Ele vai ter que sofrer o quê? Oxidação. Se um sofre redução, o outro tem que sofrer oxidação. Os dois não podem sofrer redução ao mesmo tempo. Então, lá em cima, você vai trocar esse potencial de redução pelo potencial de oxidação. Então, vai ficar óxido. Era menos 0,25, então você vai trocar o sinal. Como você trocou o nome, agora você vai trocar o sinal. Mais 0,25 volts. E agora nós vamos usar a formulazinha. Potencial padrão da pilha, a força eletromotriz da pilha, é a soma do potencial de redução mais o potencial de oxidação. O potencial de redução é 0,80. E o potencial de oxidação, você acabou de trocar o sinal, é 0,25. Somando, a força eletromotriz da pilha é 1,05 volts. Como concluímos que o níquel sofre oxidação e a prata sofre redução, do jeito que está aqui, a semi-reação do níquel não pode permanecer dessa maneira, porque oxidação, esses elétrons aqui, eles aparecem depois da seta. Então, essa não é a posição correta dele. Sendo assim, nós vamos inverter essa semi-reação, já que afirmamos que ela é uma semi-reação de oxidação, nós vamos invertê-la e fica dessa maneira. Níquel, dando níquel 2+, mais 2 elétrons. Então, nós invertemos essa semi-reação aqui de cima, porque ela é uma semi-reação de oxidação. Já a semi-reação da prata, ela está correta, então nós vamos apenas manter. O níquel está perdendo 2 elétrons e a prata está ganhando 1 elétron. Não pode. Tem que ser uma quantidade igual. Nós temos que igualar. Para igualar, vamos pegar essa semi-reação de baixo e vamos multiplicar por 2. E aí vai ficar 2Ag, 2 elétrons, 2Ag. Igualamos. Depois que igualamos, nós podemos cortar esses elétrons aqui. Elétron de um lado, elétron do outro, a gente pode cortar. E aí é só repetir. 2Ag mais Ni, a dupla seta, Ni2+, mais 2Ag. E essa aqui é a essa daqui é a reação global da pilha. Quero chamar sua atenção em relação à posição dos elétrons. Quando temos elétron antes da seta, observamos uma redução.
Quando os elétrons estão depois da seta, observamos uma oxidação. Não esqueça desse detalhe. É por isso que a gente teve que trocar. No caso do níquel, os elétrons aparecem depois da seta porque o níquel sofre oxidação. No caso da prata, os elétrons aparecem antes da seta, do lado esquerdo, porque a prata é que sofre redução. Então, esse detalhe é muito importante. Exemplo 2. São dadas as duas semi-reações e a questão quer a força eletromotriz da pilha e a reação global da pilha. Observando essas duas semi-reações, nós vemos o potencial de redução de cada uma. Como é que eu sei que realmente é um potencial de redução? Porque esses elétrons aqui, eles estão antes da seta, do lado esquerdo. Lembrando que quando o elétron aparece antes da seta, nós temos uma redução. Sendo assim, aqui são dois potenciais de redução. Nós vamos analisar qual dos dois potenciais de redução é maior. Menos 0,76 volts ou menos 0,44 volts. Qual dos dois valores é maior? Menos 0,44 é maior, está mais próximo de zero, então é maior. Se é maior, quem realmente sofre redução é quem tem o potencial de redução maior. No caso, é o ferro. Então, a gente escreve aqui, o ferro vai sofrer redução. Se o ferro sofre redução, o zinco não pode sofrer redução também. Se o ferro sofre redução, o zinco vai ter que sofrer oxidação. Então, nós vamos ter que inverter essa semi-reação aqui de cima. E ela vai virar uma semi-reação de oxidação. O nome também vai ser trocado. Ao invés de ser um potencial de redução, será um potencial de oxidação. Trocamos o nome, vamos trocar o sinal. Mais 0,76 volts. Então, o zinco sofre oxidação e o ferro redução. A força eletromotriz da pilha é a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. O potencial de redução é esse daqui, menos 0,44. E o potencial de oxidação é esse que você trocou, mais 0,76. Isso aqui dá 0,32 volts. Sinais diferentes, nós subtraímos e damos o sinal do maior. Lembrando que a pilha é um processo espontâneo, então a força da pilha sempre será positiva. Pode surgir a seguinte dúvida: professora, por que você não deixa os dois potenciais do jeito que estão? Porque a pilha, nós estudamos que é um processo de competição. Então, se um perde elétrons, o outro ganha. Eu não posso ter duas semi-reações sofrendo redução ao mesmo tempo. Se uma sofre redução, a outra, obrigatoriamente, terá que sofrer oxidação. Já que afirmamos que o zinco sofre oxidação e o ferro redução, teremos que inverter a posição dos elétrons que estão no zinco. Essa semi-reação será invertida. Esses elétrons que estavam antes da seta vão para depois da seta. Já a semi-reação do ferro é mantida, porque o ferro realmente sofre redução. Então, eu vou manter. Dessa forma, um perde, o outro ganha. Um perde 2 elétrons, o outro ganha 2 elétrons. Está igual a quantidade. Podemos cortar. Quando cortamos, o que resta é repetir o que sobrou. Sobrou Zn mais esse ferro 2+, a dupla seta
Zn2+, mais ferro. Essa é a equação global da pilha. Exemplo 3. Dadas as semi-reações da pilha com os potenciais. Nessas semi-reações, observamos que os elétrons estão do lado esquerdo, antes da seta. Sendo assim, nós vamos concluir que trata-se de potenciais de redução. Os dois. Os dois são potenciais de redução. Nós vamos analisar qual dos dois potenciais de redução é maior, 0,80 ou 0,34. Como os dois são positivos, o maior, obviamente, é 0,80. Se 0,80 é maior, então quem realmente sofre redução vai ser a prata. Então, a prata sofre redução. Se a prata sofre redução, o cobre não pode sofrer redução também. O cobre terá que sofrer o quê? Oxidação. Então, vou passar um xizinho aqui. E vou trocar o potencial do cobre. O nome é Reg, vou trocar por Eóxido. Troquei o nome, vou trocar o sinal também. Era mais 0,34, agora ficou menos 0,34. A fórmula da força eletromotriz é Reg mais Eóxido. O Reg, 0,80. O Eóxido é esse que eu troquei, menos 0,34. Vai dar uma subtração, 0,46 volts. Essa é a força eletromotriz da pilha, também conhecida como DDP, diferença de potencial. Vale ressaltar que na pilha ocorre uma reação de oxirredução, que é uma reação com transferência de elétrons. Transferência no caso do cobre para a prata. O cobre está perdendo elétrons e a prata está ganhando esses elétrons do cobre. Dessa forma, nós invertemos aqui a semi-reação do cobre, porque se ela é uma oxidação, esses elétrons não podem aparecer nessa posição. Do jeito que está, é uma redução. Então, nós vamos inverter, os eletronzinhos vão para depois da seta. Essa reação, essa semi-reação aqui é invertida. Já a semi-reação da prata, nós vamos manter, porque a prata realmente sofre redução. O cobre está perdendo 2 elétrons, a prata está ganhando 1 elétron. Pode isso? Não pode. A quantidade precisa ser igual. Como é que um vai perder 2 e o outro só vai ganhar 1? Não pode. A quantidade precisa ser igual. Então, nós vamos ter que igualar. Para igualar, nós vamos multiplicar essa daqui de baixo. Multiplica por 2. Igualamos e agora podemos cortar. Quando nós cortamos, basta repetir o que sobrou. Cu mais 2Ag, a dupla seta, Cu2 mais 2Ag. Essa é a equação global da pilha. Uma dúvida que pode surgir: professora, a questão sempre vai dar esses potenciais? Com certeza. Esses são potenciais padronizados e a questão sempre irá fornecer para você. E agora vamos recapitular informações fundamentais. Quando o elétron está antes da seta, ou seja, do lado esquerdo, temos uma redução. Quando o elétron está depois da seta, ou seja, do lado direito, temos uma oxidação. Não esqueça isso. O metal que sofre redução, ele é chamado de agente oxidante. Por quê?
porque esse metal que sofreu redução, ele provocou a oxidação de alguém, então ele é chamado de agente oxidante. Já o metal que sofre oxidação é chamado de agente redutor, porque ele sofreu oxidação, mas ele provocou a redução de alguém, então ele também é conhecido como agente redutor.